Casamento civil. O que é, como funciona, onde ele mora, como é que ele se reproduz, agora, aqui no Eu Caso Vocês. E aí, tudo bem com você? A gente aqui já sabe tudo sobre esse assunto de casamento civil. Casamos todos os finais de semana. Nós não, né? Nós casamos vocês, é claro. Mas para você, pode ser a primeira vez. E se não for a primeira vez, você também pode não ter aquela expertise toda. Você vai ter um monte de dúvidas a respeito de como é que funciona, como acontece e o que precisa para ter o seu casamento civil aqui no Brasil. E para te ajudar um pouquinho a entender como tudo isso funciona, eu vou trazer aqui uma série de 3 vídeos falando sobre essa etapa tão importante no seu casamento, que é o reconhecimento da nossa lei. E falando em lei, a ideia aqui não é trazer enunciados, números de leis ou artigos, mas sim falar sobre o que acontece na prática. Para saber de lei, vocês podem mandar uma mensagem, a gente vai conversar a respeito. Para começar, você precisa entender uma premissa do casamento no Brasil. Não existe casamento civil sem cartório aqui no nosso país. Você vai precisar iniciar e encerrar esse processo utilizando o serviço de um cartório de registro civil. E como é que você vai escolher esse cartório? O primeiro passo, você vai escolher o cartório. Na prática, é o cartório que escolheu você. Isso aconteceu no dia que você resolveu morar onde você mora hoje, ou comprovar endereço. O atendimento dos cartórios é feito por distribuição geográfica. Existe um cartório que atende o local onde você vai comprovar sua residência. Se vocês dois moram no mesmo local ou na mesma região de um determinado cartório, ótimo, fica até um pouquinho mais fácil. Se forem cartórios diferentes, não tem problema, vocês vão acabar escolhendo um para dar a entrada e vai ter a necessidade de que seja transitado um documento entre os cartórios, que chama edital de proclamas, para que você comunique, faça a comunicação pública de que você vai se casar através desse edital de proclamas. Pela lei, ele tem que ficar no cartório fixado em local público por 16 dias. Depois desse prazo, vocês estarão habilitados para se casar. Mas vamos para o princípio. Escolhido o cartório, vocês precisam ir juntos para lá iniciar o processo de casamento. O básico é levar documento de identidade original, certidão de nascimento ou de casamento para quem já é divorciado ou divorciada, comprovante de residência e vocês têm que ir até lá acompanhados de 2 testemunhas maiores de idade e alfabetizadas com documento de identidade original. Vocês vão preparar toda essa documentação, ir até o cartório juntos, vocês pagarão os emolumentos e o processo terá início. Lembrando que tudo isso é para casamento entre brasileiros. Para estrangeiros é bom checar no cartório, em cada cartório, a necessidade de traduções, documentos adicionais ou outras exigências. Casamento com estrangeiro é uma realidade hoje. E fica um toque para você. Mesmo sabendo disso tudo, a grande dica é ligar para se informar antes no cartório que vai te atender sobre a necessidade de algum outro documento diferente, ou até mesmo de atualizar uma certidão, alguma coisa assim. Confirmar valores, enfim, esclarecer tudo, todas as dúvidas para você não perder a viagem. A lei é a mesma no Brasil inteiro, mas dependendo da cidade, região, estado, podem existir exigências, prazos diferentes, até entre cartórios da mesma cidade. O recomendado é que você faça isso 30 dias antes do seu casamento, não menos do que isso. Assim você evita correria ou algum problema com documentação, principalmente se você precisar de alguma certidão de outra cidade ou de outro estado, mas não pode ser muito antes também. Você não pode dar entrada no cartório com mais de 90 dias antes do casamento, que é o prazo de validade do processo, de acordo com a nossa legislação. Vale por 90 dias. É legal pensar em 60 dias, acho que é um prazo bem confortável. No cartório você vai escolher o tipo de regime de bens que você vai adotar no casamento, quem fica com o quê, se ele vai ser realizado no cartório ou em outro local. Nós vamos falar de tudo isso aqui nos próximos vídeos, tá? Esses aqui foram só os passos iniciais. Acompanhe aqui com a gente que a gente vai trazer todo esse conteúdo para você. E lembra, no seu casamento, se você quiser uma celebração personalizada de verdade, autêntica para valer, quando você quiser casar, eu caso vocês. Até breve, um abraço.